Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas. Quem realmente está no controle da sua vida? À primeira vista, a resposta parece óbvia. Você provavelmente diria que é você. Mas basta observar como um comentário negativo muda o seu humor, como um pequeno contratempo é capaz de destruir um dia inteiro ou como a opinião de alguém influencia decisões importantes para perceber que, muitas vezes, entregamos o controle da nossa paz sem sequer perceber. A maioria das pessoas passa a vida acreditando que encontrará tranquilidade quando os problemas desaparecerem. Esperam pelo momento em que terão mais dinheiro, mais reconhecimento, mais segurança ou mais tempo. No entanto, esse dia raramente chega. Sempre existe um novo desafio, uma nova preocupação ou uma nova expectativa. Quem condiciona a paz às circunstâncias vive preso em uma busca que nunca termina. Os antigos filósofos compreendiam uma verdade que continua transformando vidas até hoje. A serenidade não nasce da ausência de dificuldades. Ela nasce da capacidade de permanecer firme enquanto as dificuldades acontecem. Essa diferença muda completamente a maneira como enfrentamos o mundo. Pense por um instante nas situações que mais tiraram seu sono nos últimos anos. Quantas delas realmente têm importância hoje? Quantas preocupações que pareciam enormes desapareceram com o tempo? E quantas vezes você sofreu antecipadamente por algo que jamais aconteceu? Nossa mente costuma criar tempestades muito maiores do que a realidade. É justamente por isso que desenvolver o autocontrole é uma das habilidades mais valiosas que alguém pode conquistar. Não porque você deixará de enfrentar problemas, mas porque eles deixarão de controlar você. Existe uma enorme diferença entre sentir uma emoção e permitir que ela determine todas as suas escolhas. Quando algo inesperado acontece, nossa primeira reação quase sempre é automática. Ficamos irritados, ansiosos ou frustrados antes mesmo de compreender a situação. Mas imagine como seria sua vida se, antes de responder, você criasse o hábito de fazer uma breve pausa. Apenas alguns segundos de silêncio podem impedir decisões das quais você se arrependeria por anos. A calma não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é uma demonstração de força. Qualquer pessoa consegue reagir impulsivamente. Poucos conseguem dominar a si mesmos quando tudo parece conspirar contra eles. É nesse momento que o verdadeiro caráter se revela. Talvez você não consiga escolher todas as circunstâncias que encontrará pelo caminho. Algumas portas realmente se fecharão. Algumas pessoas irão decepcioná-lo. Projetos poderão fracassar, planos serão adiados e perdas inevitavelmente acontecerão. Nada disso está completamente sob seu controle. Mas existe algo que permanece exclusivamente seu: a maneira como você decide responder. Cada escolha silenciosa molda quem você se torna. Sempre que decide agir com paciência em vez de agressividade, fortalece sua disciplina. Sempre que escolhe aprender em vez de reclamar, fortalece sua sabedoria. Sempre que permanece fiel aos seus valores, mesmo quando seria mais fácil desistir, fortalece seu caráter. A maioria procura mudar o mundo antes de aprender a governar a própria mente. Querem controlar pessoas, acontecimentos e resultados, esquecendo que nem mesmo conseguem controlar seus próprios pensamentos durante alguns minutos. Essa inversão de prioridades gera sofrimento constante. Observe como a natureza funciona. Uma árvore não apressa o crescimento de seus frutos. Um rio não luta contra o próprio curso. As estações não competem entre si para chegar mais rápido. Tudo acontece no momento certo. Apenas o ser humano insiste em viver permanentemente ansioso, tentando acelerar aquilo que depende do tempo. Isso não significa abandonar seus objetivos ou desistir dos seus sonhos. Significa compreender que existe uma enorme diferença entre agir com determinação e viver consumido pela ansiedade. O esforço depende de você. O resultado, nem sempre. Quando aceitamos essa verdade, um peso enorme deixa de existir. Passamos a investir energia naquilo que realmente pode ser transformado e deixamos de desperdiçar forças tentando controlar o impossível. Essa mudança parece simples, mas tem o poder de transformar completamente a qualidade da nossa vida. Sempre que um obstáculo surgir, lembre-se de que sua primeira impressão não precisa ser sua decisão final. Nem tudo aquilo que parece uma derrota permanecerá uma derrota. Muitas vezes, é justamente o momento que parecia representar o fim que prepara o início de uma nova etapa.
A história de inúmeras pessoas prova isso. Grandes conquistas quase sempre nasceram de grandes dificuldades. Talvez hoje você esteja enfrentando um desafio que parece maior do que suas forças. Talvez exista uma preocupação ocupando sua mente desde que acordou. Se for esse o caso, faça apenas uma pergunta: este problema está realmente sob meu controle? Se a resposta for sim, haja com coragem. Se a resposta for não, pratique a difícil arte de aceitar e seguir em frente. É nesse ponto que nasce uma liberdade que poucas pessoas experimentam. A liberdade de não depender das circunstâncias para encontrar paz. A liberdade de continuar caminhando mesmo quando o caminho parece incerto. A liberdade de compreender que a força mais importante não está no mundo ao seu redor, mas na maneira como você escolhe enfrentar cada novo dia. Existe um momento na vida em que percebemos que continuar culpando as circunstâncias não muda absolutamente nada. Esse momento pode chegar depois de uma grande perda, de uma decepção inesperada ou simplesmente após anos repetindo os mesmos erros. Quando essa compreensão finalmente acontece, uma nova possibilidade surge diante de nós. A possibilidade de assumir a responsabilidade pela própria maneira de viver. Assumir responsabilidade não significa carregar o peso de tudo o que acontece. Significa reconhecer que, mesmo quando não escolhemos os acontecimentos, ainda escolhemos a postura que teremos diante deles. Essa diferença parece pequena, mas separa aqueles que vivem como vítimas daqueles que constroem a própria história. A disciplina nasce exatamente dessa escolha. Muitas pessoas acreditam que disciplina é fazer algo apenas quando existe motivação. Mas a motivação é instável. Ela aparece em alguns dias e desaparece em muitos outros. Quem depende exclusivamente dela vive preso em ciclos de entusiasmo e desistência. Já a disciplina permanece mesmo quando a vontade desaparece. Ela continua caminhando porque compreende que os resultados são consequência da constância, não do impulso. Pense em uma montanha sendo moldada pela água. Nenhuma gota parece capaz de provocar mudanças significativas. No entanto, com o passar dos anos, a persistência transforma até mesmo a pedra mais resistente. Assim também acontece com o caráter humano. Não são as grandes decisões ocasionais que definem quem você será, mas os pequenos hábitos repetidos diariamente. Toda manhã oferece uma oportunidade silenciosa de recomeçar. Você não precisa esperar pela próxima semana, pelo próximo mês ou pelo próximo ano para decidir agir de maneira diferente. A mudança começa exatamente no instante em que você escolhe interromper um comportamento que já não serve mais à pessoa que deseja se tornar. Talvez ninguém perceba essas pequenas mudanças no início. Talvez os resultados demorem a aparecer. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. As transformações mais importantes costumam ocorrer longe dos olhos dos outros. Assim como as raízes crescem antes que a árvore apareça, o crescimento interior acontece antes que o mundo consiga enxergá-lo. É por isso que não vale a pena viver buscando aprovação constante. A opinião das pessoas muda com facilidade. Hoje elas podem admirar você. Amanhã podem criticá-lo pelas mesmas escolhas. Se sua paz depender do aplauso dos outros, sua felicidade sempre estará nas mãos de alguém. Em vez disso, faça uma pergunta mais importante: a pessoa que vejo no espelho está orgulhosa das escolhas que fiz hoje? Essa é uma resposta que nenhuma outra pessoa pode dar. Apenas você conhece suas intenções, seus esforços e as batalhas silenciosas que enfrenta diariamente. Também é importante lembrar que nem toda demora representa um fracasso. Vivemos em uma época que valoriza resultados rápidos, mas quase tudo aquilo que realmente tem valor exige tempo. A confiança leva tempo para ser construída. A sabedoria leva tempo para amadurecer. O respeito leva tempo para ser conquistado. A verdadeira transformação nunca acontece da noite para o dia. Enquanto muitos desistem porque não enxergam resultados imediatos, aqueles que permanecem firmes acabam colhendo frutos que pareciam impossíveis. Não porque tiveram mais sorte, mas porque entenderam que cada pequeno passo possui importância. Nenhum esforço sincero é desperdiçado quando está alinhado com um propósito maior. E quando os dias difíceis chegarem, porque eles certamente chegarão, lembre-se de uma verdade simples. Você já superou desafios que um dia pareciam impossíveis. Houve momentos em que acreditou não ter forças para continuar, e ainda assim encontrou coragem para dar mais um passo.
Essa mesma coragem continua dentro de você. Ela não desapareceu. Talvez apenas esteja esperando ser lembrada. Não permita que um único dia ruim faça você acreditar que sua caminhada inteira perdeu o sentido. A vida não é definida por um único erro, uma única derrota ou uma única decepção. Ela é construída pela soma das escolhas feitas ao longo do tempo. Sempre existe uma nova oportunidade para agir com mais sabedoria do que ontem. Quando aprender a olhar para os obstáculos como mestres em vez de inimigos, algo extraordinário acontecerá. Você deixará de perguntar por que certas dificuldades apareceram e começará a perguntar o que elas vieram ensinar. Essa mudança de perspectiva transforma sofrimento em aprendizado e medo em crescimento. Poucos compreendem que a verdadeira vitória não consiste em vencer todas as batalhas externas. A maior conquista é desenvolver uma mente que permanece firme mesmo quando o vento muda de direção. Porque quem domina a própria mente dificilmente será dominado pelas circunstâncias. Lembre-se de que o tempo continuará passando, independentemente das escolhas que você fizer. Cada amanhecer representa uma oportunidade que nunca mais voltará. Você pode gastá-la alimentando preocupações que não resolvem nada ou pode utilizá-la para construir, pouco a pouco, a vida que deseja viver. Ao terminar esta reflexão, não leve apenas palavras com você. Leve uma decisão. Decida proteger sua paz com a mesma determinação com que protege seus maiores sonhos. Decida agir com serenidade quando o mundo convidar você para o caos. Decida continuar avançando, mesmo que os passos sejam pequenos. Porque, no fim, não será lembrado pelos problemas que enfrentou, mas pela pessoa que escolheu se tornar durante cada um deles. O mundo